irmãos, com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia na carta escrita à igreja de Filipos, aos Filipenses, o capítulo de número 2 e o verso de número 10 e 11. Acharam? Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sente. É um culto de missões. Quando falamos em missões, falamos em salvação, né? Porque esse foi o propósito de Deus com relação a Cristo, o Cordeiro, salvar. A Bíblia vai dizer, no primeiro livro que Timóteo escreve, ou Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2 e 4, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer. Deus quer salvar você essa noite. Está no coração de Deus o desejo de salvar o homem. Deus não tem outro desejo a não ser chamar o homem para si. Quer, então Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é salvar. Quer que todos os homens, isso não implica em números, Ele quer salvar todos. Não é 144 mil, não é só da Assembleia de Deus, é todos que querem. O texto vai dizer que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque sem verdade não há salvação. Então, no capítulo 8 e 36, Jesus vai dizer assim: conhecereis, o verso 32, depois do 36, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, ele diz: se o Filho vos libertar, vocês estarão verdadeiramente livres. Quantos crentes livres tem aqui? Livre. Livre do quê? Se você ver o verso 34, ele vai dizer: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então o homem, na verdade, você vê as pessoas vivendo a sua vida independente de Deus, mas eles na verdade são escravos. O homem é um escravo e precisa de um libertador. Um libertador que venha libertar, que é a verdade, que é Cristo, porque lá no capítulo 14, 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não passar por Cristo. O texto que eu li aqui vai dizer assim no verso de número 7, eu li o 10 e o 11. Mas, falando de Jesus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomou a forma de servo, veio para servir. Servir de caminho, servir de refúgio, servir de amigo para você e para mim. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Porque se colocou-se à disposição de Deus para morrer pelos pecados de todos aqueles que querem Jesus. E fazendo-se semelhante aos homens.
E diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de desprezo e vergonha, a morte de cruz. Mas para que toda esta barbaridade? Para que todo aquele sofrimento? Para libertar o homem. Porque o homem é um escravo. E não tem poder de se libertar sozinho. Precisa de um libertador. Então você vai ver que no verso 10 e 11, o Paulo vai continuar dizendo: para que ao nome de Jesus, olhe bem, se dobre. Sabe o que é se dobrar? Humilhação. Todo o joelho, não vai ficar nenhum. Dos que estão no céu, anjos, arcanjos, serafins, querubins, todos se prostrarão e reverenciarão Ele. Na terra e também debaixo da terra, todos os demônios também terão que se humilhar perante a grandeza do nome de Jesus. E tem mais: toda língua vai confessar. Já confessou que Ele é grande? Já confessou que Ele é Salvador? Já confessou que Ele é Senhor? Já confessou que é o Deus da tua salvação, é Ele? Se você não confessar aqui, terá que confessar um dia lá. Eu prefiro confessar esta noite e dizer que Ele continua sendo, que Ele vai ser para sempre o meu Salvador. E toda a língua confessará que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Quando nós lemos lá na antiga aliança, aliança passada, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, verso 26 e 27, sabe o que Deus diz lá para o povo? Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor que vos ordeno, e vos desviardes dele. Então a salvação depende de você e de mim. Deus já fez a sua parte. Isso que hoje eu ponho diante de vocês. O capítulo de número 30 do mesmo livro, verso 15, Deus diz: vês aqui hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deus não obriga ninguém, porque Deus é santo. Mas o homem consciente, conhecendo as Escrituras, não pode deixar de confessar o nome de Jesus. No verso 30, sabe o que Deus disse? Diz que hoje eu ponho o sol e a terra diante de vós como testemunha. Ponho diante de vocês o céu e a terra como testemunha. Se nós voltarmos para João, o Evangelho, no capítulo 15, verso 22, sabe o que Jesus diz? Se eu não viera e nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Qual será, irmãos, os argumentos que os homens encontrarão para tentar justificar o erro
de não aceitar Jesus? Aonde buscaremos recursos para tentar convencer Deus de que erramos? Se eu não viera e eu não tivesse falado, vocês seriam inocentes. Mas agora não existe mais inocência. Eu vim, eu falei, eu morri e eu me ofereci por vocês. Portanto, não existe ninguém inocente. Para que ao nome de Jesus se dobre. As pessoas têm medo, outros têm vergonha, outros têm receio, mas na verdade é uma só. Um dia o homem se dobrará e um dia terá que fazer uma confissão. Quando você lê o capítulo de número 20, verso de número 11 e 12, sabe o que o texto diz? E vi. João viu, está revelando, escrevendo. E vi uma grande multidão que estava diante do trono. Os mortos, grandes e pequenos, reis, imperadores, servos e livres, gente simples e gente grande, políticos, governadores, prefeitos, toda a classe social. Vi pequenos e grandes que estavam diante do trono. Esta multidão que estava aqui era a multidão dos condenados. E o que é que estavam fazendo ali? Olhando para ele. E prestando conta dos seus atos. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida, segundo o que haviam praticado. Vocês já imaginaram que toda reunião está registrada no céu? Essa, por exemplo, é uma registrada no céu. Os seres angelicais estão escrevendo toda esta reunião. E um dia, se tivermos a infelicidade de não estarmos fiéis, teremos que um dia ver este culto diante de nós na condição de pecadores não arrependidos. E abriu-se os livros. O que é que livro fala para você? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Aqui, esse grupo estão perante o trono, não para ser perdoado, não para ser galardoado, mas para ser condenado. Este grupo aqui não tem salvação, está aqui para ser condenado. Você vai ver que no verso 15, quando termina o texto, sabe o que João vai dizer? E aqueles que não foram achados escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E eu pergunto esta noite, nós temos convicção, certeza, de que nos dobrarmos diante de Jesus e confessarmos Ele como Senhor e Salvador, o nosso nome está realmente escrito no livro da vida? O texto vai dizer que aqueles que não foram achados no livro da vida, foram lançados fora da presença de Deus. Quando eu olho para o capítulo 10, verso 19 de Lucas, e os discípulos voltaram com um relatório extraordinário, felizes, dizendo: Senhor,
O teu nome é tão grande, tão maravilhoso, que quando nós falamos o teu nome, os demônios libertam as pessoas e se sujeitam a nós por causa do poder do teu nome. Este nome ainda tem poder. Este nome tem poder esta noite para mudar a tua vida. Este nome tem poder para tirar você do estado da escravidão do pecado e te tornar um homem livre, uma mulher livre. Este nome tem poder esta noite para colocar na tua boca um cântico novo, um início novo e uma vida nova. E sabe o que Jesus diz no verso 20? Não vos alegrais, porque se sujeitam a vós os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Ninguém vai entrar no céu se o seu nome não estiver registrado lá. Quando nós lemos o capítulo 21, o verso 27, que é o último verso do capítulo 21. Sabe o que o texto diz? E não entrará lá nela no céu coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando você aceita Jesus aqui, quando alguém prega o evangelho, o pastor Jefferson falou da parábola da semeadura aqui. A mensagem do evangelho é pregada. Você ouve a mensagem, crê na mensagem, recebe a mensagem, acontece um milagre. Aquilo que Pedro escreveu no livro de Atos, no capítulo 3 e 19, para a multidão que estava na expectativa de um milagre que havia acontecido com o paralítico da Porta Formosa. Olharam para Pedro e João com um olhar indiferente, porque o homem estava ali pulando e não parava de dar glória a Deus e de exaltar o nome de Jesus, o qual havia recebido o milagre. Então Pedro e João disseram: por que vocês estão olhando para nós como se esse homem tivesse andado por causa de nós? Esse homem andou por causa do poder do nome de Jesus o Nazareno. E no verso 19 ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando você ouve a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, do Deus humano que se humanizou-se, assumiu o meu lugar, morreu pelos meus pecados, e eu faço uma confissão pública deste ato, lá no céu existe um mover e uma alegria. Jesus fala sobre isto no capítulo 15, verso 7 de Lucas: digo-vos que assim a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não querem o arrependimento. O pecador ouve a mensagem, crê na mensagem, recebe a mensagem e já cai de joelho e faz confissão do nome glorioso de Jesus Cristo. Então, nesse momento, o nome do pecador é escrito no céu. E esse pecador agora, que antes era na condição de inimigo de Deus, se torna amigo. O capítulo 15, verso de número 14 de João, Jesus disse: e vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos digo. Quantos amigos Jesus tem aqui? Amigo. Ah, você é amigo. Por que você é amigo? Porque você faz o que Jesus manda. E o que é que Jesus mandou fazer? Jesus mandou você obedecer a lei e os mandamentos. Jesus mandou você servir a Deus. Jesus mandou você amar o próximo. Jesus mandou você ser aquilo que Ele é, para que Ele possa abençoar a tua vida. Irmão, nesse instante, você, eu, qualquer pessoa,
recebe lá no céu o nome escrito no livro da vida. Que privilégio! E agora, quando nós lemos aqui o capítulo de número 3, o verso de número 5, a igreja de Sardes, sabe o que Deus diz para aquela igreja? Naquela igreja havia alguém que estava ruinzinho na fé e até mesmo morto, porque no verso 1 Deus diz assim: olha, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Mas como Deus não tem prazer em condenar, mas como Deus não tem prazer em lançar o homem fora da sua presença, Deus sempre adverte. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então Deus sempre está dando tempo. Eu acredito que Deus está dando tempo para alguém aqui esta noite. Tempo de se arrepender, tempo de voltar, tempo de confessar, tempo de aceitar, tempo de servir a Deus, porque o tempo da graça é agora. Tempo da salvação é hoje, não é amanhã. Hoje você tem, eu tenho, nós temos a oportunidade de pedirmos em Cristo o direito da nossa salvação. Que Ele já pagou lá na cruz do Calvário por mim e por você. Quer que todos os homens se salvem. Ele quer que você se salve, mas Ele precisa que você tome a decisão. E qual é a decisão? A decisão de fazer uma confissão. E qual é a confissão? Qual é a confissão? Você vai ver o que é a confissão da salvação. Nós podemos ir para o livro de Lucas, capítulo 19, que nós temos ali um relato da confissão de quem é salvo. Esse homem, que era quem? Zaqueu. Eu não sei se ele era ladrão ou não era. A Bíblia não diz que ele era ladrão. O que a Bíblia diz é que ele era um homem rico. E ele era chefe dos publicanos. Ele trabalhava para o governo romano. Ele era funcionário público. As pessoas não gostavam dele. Ele era judeu, descendente de Abraão. E ele ouviu a fama de Jesus. Jesus ia para Jerusalém para morrer. E era a última oportunidade que Zaqueu tinha. E diz a Bíblia que ele foi correndo. Subiu em uma figueira brava na beira do caminho para ver Jesus passar. E diz a Bíblia que Jesus, quando chegou debaixo da figueira, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E diz que Zaqueu desceu e recebeu ele com uma alegria. Quando Jesus chega na casa, a alegria chega junto, porque ele é dono da alegria. Se na tua casa não tem alegria, está faltando Jesus. Quando Jesus chega na casa do homem, as coisas começam a mudar e mudar para melhor. A alegria do céu começa a entrar nesta casa. Jesus entra, senta na mesa e ceia. E o verso 8, 9 e 10, sabe o que diz? Levantando-se Zaqueu, não sei se já tinha comido ou não, diz que ele se levantou-se da mesa e disse: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. O homem era rico, irmãos. Prontificou-se em dar a metade do que tinha, Jefferson, os pobres. Só quem faz isso é a salvação. Só quem faz isso é Deus no coração do homem, mudando a vida do homem. Sabe o que? A salvação vale mais do que um tesouro humano. O homem prontificou-se instantaneamente, sem que Jesus pedisse nada. Jesus não falou em dinheiro. Levantando-se, ele se colocou-se de pé e disse: Senhor, eu tenho uma coisa para dizer. Eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Presta atenção. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir conforme manda a lei. Vou dar 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse? Hoje chegou salvação nesta casa. O homem não era salvo. Era rico, mas não era salvo. Você é salvo? Você é salvo? Se você não é, Jesus está aqui para salvar. E ele disse: hoje chegou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão.
E termina dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o papel de Jesus. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Mas eu não estou perdido. Você pode dizer para mim: eu sei onde é que moro, conheço o meu endereço, mas você não conhece o endereço do céu. Você conhece o endereço da tua casa, do teu trabalho, mas você não conhece o caminho do céu. Só quem conhece o caminho do céu é Jesus. Você vai ver que no capítulo 12, o verso 35 de João, ele diz: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. O homem sem Cristo não sabe para onde vai, Jefferson. Se falar para ele da eternidade, ele fica confuso, ele fica com medo, porque ele não conhece a eternidade. Mas Jesus é o dono da eternidade. Porque quem anda em treva não sabe para onde vai. As pessoas são assim, não sabem para onde vão. Você sabe? Tem certeza que o seu nome está lá no céu escrito? Você é conhecido no céu como filho de Deus? Aqui o versículo vai dizer no capítulo 2, 1 e 12 de João: a todos quanto receberam. Recebeu aqui a Jesus. Você precisa receber Ele. Fazer como Zaqueu: vem para minha casa, Senhor, janta comigo. Ei, janta comigo. E quando Jesus entra na casa do homem, sabe que a primeira coisa que acontece? Mudança. Mudança interna, de dentro para fora. Jesus não pediu dinheiro para Zaqueu, não. Ele sentiu a necessidade de fazer uma confissão pública. Isso é resultado da salvação. Isso é resultado do Espírito Santo trabalhando no coração do pecador, mudando a condição do homem. Isso é salvação. Você vai ver que aquele moço do capítulo 16 e verso 19 de Mateus, que chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para chegar no céu? Diferente de Zaqueu. Jesus disse: por que tu me chama bom? Sabe o mandamento? Sei, decore salteado. Isso aí para mim é pouca coisa. Sabe o que Jesus disse? Verso 20. Se queres ser salvo, vai, vende tudo o que tens. O homem era rico. Dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e se torna um discípulo meu. Está vendo? Às vezes, o homem quer interesseiro, não quer salvação. Muitos hoje estão na igreja, mas não é por causa da salvação, não. Penso que Jesus é um amuleto de sorte. Não, eu vou ficar com Jesus descrente porque Jesus é igual um amuleto de sorte. Não. Jesus não é amuleto de sorte. Jesus é a própria verdade e a vida. Você deve estar aqui não é porque Jesus pode dar para você alguma coisa. É porque Ele pode dar para você a vida eterna, a salvação eterna, o céu. É isso que você deve almejar. O moço, na verdade, não queria ir para o céu. Senhor, o que é que eu posso fazer para ir para o céu? Ele perguntou para Jesus. Jesus: tu quer ir para o céu? Quero. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, eu te dou um tesouro no céu. Vamos trocar os tesouros. Tu vende o teu tesouro terreno e eu te dou um tesouro celestial. Não quis. Quantos que hoje preferem ficar com o tesouro da terra do que o tesouro celestial? Você tem certeza da sua salvação? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Se a minha salvação é maior do que o meu ministério, é o maior tesouro que eu tenho. Você tem certeza de que você é um salvo? Você tem certeza de que você é um filho de Deus? É um culto de missão, um culto de salvação. Deus quer salvar todos. E que a salvação venha através do conhecimento da verdade. Que é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus salva qualquer um.
Mas é preciso que haja o quê? Uma confissão. Se você ler o capítulo 10, eu já estou terminando, verso 9 de Romanos, o que é que Paulo diz? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa para a salvação. Verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, desde que você confesse, desde que você crê, você será alcançado por Deus. E ele vai dizer, porquanto não há diferença para Deus, entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque a Escritura diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo. Não existe mistério para a salvação. É um plano tão simples que muitos nem acreditam. É só invocar. É só dizer, Senhor, eu sou um pecador, e Tu és o meu Salvador. Pronto. Já acontece um milagre na tua vida. O Espírito Santo vem para dentro de você e começa a trabalhar. E aí cumpre-se o que Jesus diz lá em Mateus 10 e 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Já confessou, irmão? Você confessa Jesus publicamente? Você foi chamado para ser testemunha, e ser-me-eis testemunha. O que é testemunha? É dar com veemência testemunho de alguém. Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é testemunha. Disseram para ele, vocês não podem falar desse nome de Jesus, vocês já encheram Jerusalém desta nossa doutrina. Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é testemunha, crente salvo. E para terminar, Provérbios 26 e 23, sabe o que o texto diz? Dai-me, filho meu, o teu coração. Deus quer o teu coração. Para quê? Para morar. Deus é um ser educadíssimo. E Ele pede permissão para entrar no teu coração. Filho meu, olha bem a expressão, dai-me o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. E vou terminar com esses dois textos. Aí você vai lá para João. Sabe o que Jesus disse? Capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e que os guarda, este é o que me ama. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos atentem para a minha lei. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei nele. Crente salvo. Você já ouviu dizer, eu conheci o Bertano era desse jeito, era daquele jeito, agora virou crente, comprou uma Bíblia, se ajeitou, é Jesus se manifestando na vida dele. É isso aí. Me manifestarei nele. Verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele uma morada. Isso é ser crente salvo.
ter a sua vida dirigida por Deus, ter os seus passos dirigidos por Deus. Romanos 8:14, o que é que Paulo diz? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Os filhos de Deus são diferentes, porque não andam segundo a sua própria vontade, mas andam segundo a vontade de Deus. Podemos orar? Fique de pé. No capítulo 5, versículo 24 de João, Jesus diz assim, preste bem atenção no texto, olhe bem. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No capítulo 8:51, Jesus diz, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. No capítulo 3:36, Jesus disse, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Ponto. Mas aquele que não crê no Filho, não terá a vida. João 5:12 diz assim, quem tem o Filho, tem a vida. Quantos tem vida aqui? Quantos tem vida? Tem vida, tem vida, tem vida. Quem tem Jesus tem vida. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. A vida de Jesus não é uma vida passageira. A vida de Jesus é uma vida abundante. Quando terminarmos a trajetória humana aqui neste mundo, gozaremos da vida futura que Deus vive, a vida eterna. Seremos semelhantes a Ele. Quando nós virmos, eu e você, seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? A Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu quero perguntar se temos alguém nesta noite que anda triste, aborrecido, atribulado, cansado, desanimado, sem esperança, sem alegria. Eu quero oferecer Jesus para você esta noite. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele tem paz para dar para você. Jesus é a nossa paz. Ele tem paz. Sabe o que é paz? Paz é conforto, paz é alegria interna, paz é você deita e dorme, você levanta alegre, você trabalha alegre. A paz deixa você fora dos problemas cotidianos, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Jesus tem paz para dar para alguém aqui esta noite. Paz, paz. Não é a paz do mundo, não. Não é a paz do futebol, não é a paz da briga, não é a paz de contenda, não é a paz de time de futebol. É a paz de Deus, é a paz de Cristo, é a paz santa, é a paz que vem do alto para o coração do pecador. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Você pode fazer uma confissão pública onde você estiver. Confessar com a tua boca que Cristo é o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sob o poder deste nome grande que é o nome de Jesus, nós queremos orar por esta igreja de homens salvos, esta igreja de mulheres salvas. Nós queremos orar, Senhor, para que o teu nome se manifeste em nós, para que o teu nome, Senhor, se fortaleça em nós, e que o Espírito Santo confirme esta vocação celestial em nossa vida, Senhor. Senhor, nós queremos chegar no céu, nós não queremos ficar aqui neste mundo, nós queremos continuar prosseguindo a jornada. Se tiver alguém indeciso, se tiver alguém com medo, se tiver alguém cansado, se tiver alguém aborrecido, se tiver alguém desanimado, se tiver alguém doente, espiritual ou físico, tu és o remédio, tu és aquele que sara as enfermidades. Eu quero orar por aqueles que estão, Senhor, encoxeando entre dois pensamentos, por aqueles que perderam o gozo da salvação. Espírito de Deus, Consolador bendito, Santo de
Jael, entre com consolo, entre com a paz, entre com a alegria, entre com a salvação nesta casa, entre como entrasse na vida de Zaqueu o publicano, trazendo paz e alegria. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém.